ACM Neto mantém neutralidade entre Lula e Bolsonaro e vive encruzilhada na Bahia. O candidato da União Brasil ao governo da Bahia, ACM Neto, que disputará o segundo turno das eleições da Bahia contra o ex-secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, PT, decidiu se manter distante da polarização nacional entre Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Jair Bolsonaro, PL. Ele não vai declarar apoio para a disputa ao Palácio do Planalto. Para analistas ouvidos pelo Estadão, o ex-prefeito de Salvador poderá até perder votos se declarar apoio a Bolsonaro. Na disputa pelo governo do estado, ACM Neto, que se figurava como favorito das pesquisas, obteve 40,88% dos votos válidos e Jerônimo, apoiado por Lula, seu principal cabo eleitoral, surpreendeu e ficou com 49,45%, faltando pouco para a vitória em primeiro turno. O resultado foi bem diferente das pesquisas divulgadas na véspera por institutos como IPEC e Datafolha, que mostravam ACM Neto com 51% dos votos válidos. O ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro, João Roma, declarou apoio ao ex-prefeito. Roma, que foi aliado de ACM Neto, mas hoje seu desafeto, ficou em terceiro lugar nas urnas com pouco mais de 738 mil votos, ou 9,08% do eleitorado. Em uma live feita pelo Instagram nesta terça-feira, dia 4, o ex-ministro justificou que o principal adversário da Bahia e no Brasil é o PT. Porém, para ganhar os eleitores bolsonaristas, na visão de analistas, o ex-prefeito de Salvador precisa apoiar Bolsonaro. Esse apoio, porém, pode trazer mais prejuízos do que benefícios nas urnas, uma vez que o associaria ao presidente, poderia inclusive fazer com que ele perdesse eleitores de Lula no primeiro turno da eleição presidencial. A diferença entre as votações de Lula e Bolsonaro na Bahia foi maior que a média nacional. O petista foi votado por 69,6% dos eleitores do estado, enquanto o candidato à reeleição teve 24,3% dos votos em todo o país. O placar ficou 48,43% para Lula ante 43,2% para Bolsonaro. Ele não podia apoiar Bolsonaro no primeiro turno, senão teria menos votos. Seria um suicídio, afirmou o cientista político professor da Universidade Federal da Bahia, UFBA, Jorge Almeida. A mesma desvantagem ocorreria em uma associação a Roma. Para Almeida, seria o beijo da serpente. Vai ficar claramente a identificação com Bolsonaro, disse. ACM Neto não vai procurar Bolsonaro porque Lula teve quase 70% dos votos na Bahia. Ninguém pede voto contra Lula na Bahia. Não apoiar Bolsonaro foi pura estratégia política, afirmou o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, MDB, condenado por lavagem de dinheiro pelo Supremo Tribunal Federal, STF. O ex-prefeito de Salvador, portanto, continua neutro e não quer se associar à polarização da eleição presidencial, mesmo após Bolsonaro demonstrar interesse em uma aproximação entre os dois. O presidente afirmou se colocar à disposição da ACM Neto em coletiva realizada nesta semana. Para o cientista político e professor da UFBA, Clóvis Oliveira, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, Abrapel, colocar-se em cima do muro pode ser sua única saída para a ACM Neto. O partido dele não tem candidato a presidente para validar mobilizar votos em favor de uma escala regional. Então ele tem que se articular de uma função independente porque Lula goza de enorme prestígio na Bahia, capaz de conseguir 70% dos votos, disse a candidata do União Brasil à presidência, foi a senadora Soraya Tironic, que recebeu 600.955 votos. João Roma vê essa neutralidade como o grande erro de ACM Neto dessas eleições. Não definiu uma visão para o Brasil, faz ele perder a força porque as pessoas buscam líderes que apontem caminhos.
A eleição geral está muito forte e ele tentou negar e fugir disso desde o princípio, amedrontado com o cenário das pesquisas, afirmou ao Estadão. Passei pelos governos de Dilma Rousseff, Michel Temer, Bolsonaro e Salvador. Nunca teve prejuízo. Se eu tiver a oportunidade de ser governador da Bahia, estarei pronto para governar com quem o Brasil escolher. O baiano quer ver o governador da Bahia construindo pontes, dialogando com o governo federal. Essa linha que vamos apresentar aos baianos, pois é a linha mais coerente, disse ACM Neto, em entrevista a uma rádio do município Vitória da Conquista na quarta-feira, dia 5. A força do PT da Bahia. Na visão do cientista político Clóvis Oliveira, não acreditar nessa força de mobilização do PT no Estado também foi um dos desacertos da campanha de ACM Neto. A reeleição dá uma vantagem muito grande ao mandatário, desde que Jacques Wagner se elegeu em 2006, ele tem puxado para sua base todos os políticos e lideranças influentes da região, articulando junto aos prefeitos do estado e o governo estadual, tem sido uma força centrípeta, afirmou. No primeiro turno, Jerônimo teve 703.119 votos a mais que ACM Neto. Essa preferência pelo petismo também foi confirmado no Legislativo. ACM Neto não só não conseguiu eleger seu candidato ao senador Cacareão PP, como não terá a maioria na Assembleia Legislativa da Bahia, Alagoas, AR Bahia, se for eleito. A coligação de Jerônimo conseguiu eleger 35 deputados, de um total de 63 cadeiras do ARBA, enquanto a base da ACM elegeu 24. Apesar disso, União Brasil ganhou 2 cadeiras, enquanto o PT perdeu 2. Na Câmara dos Deputados, a bancada baiana de seu partido tem um deputado federal a menos, mas os dois estão empatados se considerada toda a coligação. A campanha e as eleições pelo Estadão.